Videoaula 7 de Programação de Computadores, linguagem C para o curso técnico em eletrônica. Então, nessa aula de hoje, a gente só vai ver algumas operações matemáticas que podem ser feitas, apesar de, por enquanto, a gente não usar muito, mas quando for utilizar principalmente os laços de repetição, né? Mais para frente aí, essas operações de incremento e decremento vão ser bastante importantes aí, tá? Então, o que que ela significa? Ó, se você colocar mais, ele acrescenta uma unidade ao valor proposto. Se você colocar menos, ele decrementa, ou seja, ele diminui uma unidade do valor proposto. E daí, se você quiser fazer mais de uma unidade, é, acrescentar, né, somar mais de uma unidade ou menos ou subtrair mais de uma unidade. Então você tem que colocar nesse jeito aqui, ó, criar a variável e fazer ela x, por exemplo, a variável x é igual a x mais 2, ou seja, ele vai incrementar de 2 em 2 aqui os valores. Ou você quer incrementar de 3 em 3, então x igual a x mais 3. Cada vez que você usar isso aqui, ele vai incrementar de 3 em 3. Pode multiplicar, pode dividir, né? Subtrair, tá? E assim por diante. Então a gente vai fazer um programinha básico aqui só para demonstrar o funcionamento disso daí. Então vamos lá, função int my, que é a função principal, tem que existir sempre, né? Vamos abrir e fechar chaves aqui, que é o corpo do programa, e vamos colocar aqui, criar uma variável, int x, tá? E daí vamos... uma coisa que é interessante, tá? Ó. Por exemplo, vamos colocar aqui, digite um... Tem que colocar o printf, né? Senão, printf. Digite um número, tá? E daí vamos chamar do teclado scanf. Então, como é do tipo int, tem que ser do tipo inteiro. Então, que é %d. Lembra, no programa passado a gente usou f porque era do tipo float, a variável que eu tinha criado. Então, endereço da variável x, né? Ponto e vírgula, tá? Então, com esse número que eu vou buscar do teclado, eu vou fazer as operações aqui, ó. Então, o número, printf, né? O número digitado é %d, %d, daí vírgula, x. Daí eu faço aqui, ó, x mais mais. Faço só isso aqui, ó, x mais mais, ponto e vírgula. Quando eu fiz isso daqui, ó, printf, agora o número digitado é %d, vírgula, x. Então ele vai somar uma unidade. Vamos colocar os barra n aqui, ó, senão ele vai ficar tudo na mesma linha, né? Vou colocar barra n aqui. Ponto e vírgula, tá? Então, a mesma coisa se você colocar agora x igual a x mais 3. Mais 3. Ponto e vírgula, né? Vamos digitar a mesma expressão aqui, tá? Então, para mostrar que ele alterou o valor, tá? Então, só vamos copiar, colar. X mais 3. E mais uma para a gente encerrar aqui, ó, x menos menos, né? Colocar printf aqui de novo. Então, o que que ele terá que fazer aqui? Ó? Primeiro, ele vai pedir para digitar um número do teclado. Quando você digitar o número, aí ele vai imprimir isso aqui, ó. Vamos supor que for o 10.
Então, ele vai imprimir o número 10 aqui, ele vai dizer o número digitado é 10, daí ele vai incrementar uma unidade, daí na próxima linha ele vai dizer agora o número digitado é 11, né, porque ele somou mais um. Daí ele vai pegar esse valor aí e vai somar 3, então vai ficar 14, né? 11 mais 3, 14. Daí ele vai dizer que agora o número digitado é 14. X menos menos vai virar 13 aqui então, tá? Então vamos compilar lá e verificar isso aí. Pressionar a tecla F9 para compilar, nenhum erro, nenhum alerta. Rodar o programa, digite o número. Vamos pegar o 10 aqui mesmo, ó. Digitei o 10, Enter. Então, o número digitado é 10. Lembrando lá que colocar o E com acento sempre dá zica lá, né? Agora o número digitado é 11, porque ele fez o x mais mais. Daí agora o número digitado é 14, porque ele incrementou mais 3 unidades. Do 11 aqui que eu tinha colocado, ele somou mais 3, né? Então ficou 14. Daí na próxima linha eu fiz x menos menos e ele ficou 13, tá? Então, essas são as operações que eu queria mostrar aqui nesse vídeo. E uma coisa que eu quero colocar aqui também é o seguinte, ó. Por exemplo, e que a gente vê muita gente fazendo aí. Por exemplo, se eu colocasse esse Ctrl X e colocasse para digitar aqui, ó, tá? Vai dar problema isso aqui, ó. Se você fizer as operações antes de pedir o valor. Então vamos ver o que acontece lá. Você primeiro faz as operações e depois pede o valor. Sempre tem que ter o valor primeiro, porque você tem que atribuir o valor para a variável para depois você fazer as operações, senão não vai dar certo o programa, tá? Isso que é um erro que muita gente comete aí, ó. Então vamos compilar o programa, ele não vai dar erro nenhum, apenas você fez na sequência errada. Olha lá. Ele vai imprimir qualquer coisa lá. Agora o número digitado é 1, agora o número digitado é 4, né? O número digitado é 0, porque você não colocou nada, tá? Então ele assume valores aleatórios. Nesse caso, ele assumiu o valor 0 ali para o número. E daí ele somou mais 1, somou mais 4, subtraiu 1, né? E ficou 3. Então, depois você digita o número, que é 10, que você queria, e ele vai encerrar o programa e não vai fazer o que você mandou, porque ele primeiro fez as operações, atribuiu um valor qualquer lá para o número, fez as operações e depois ele pediu para digitar o número, tá? Então toma bastante cuidado. As operações devem ser feitas depois que você atribui o valor para a variável. Mesmo que eu já dissesse aqui, não pedisse do teclado, né? Deixa eu dar um Ctrl X aqui, ó. Opa. Ctrl Z para voltar. Só quero. Vamos colocar um comentário aqui que fica mais fácil. Colocar um barra barra. Barra barra, daí deixa em comentário essa linha, barra barra, deixa em comentário essa outra linha. Então, mesmo que eu só quisesse trabalhar uma variável aqui, ó, colocando lá aqui, atribuindo o valor x igual a 10, né? Então, eu atribuí o valor direto aqui sem precisar chamar do teclado. Eu sempre tenho que colocar antes de fazer as operações, né? Antes de executar as operações. Daí eu faço lá. Então, vamos pressionar o F9 para compilar, pressionar o F10 para rodar, ó, ele faz certinho aqui, ó, tá? Porque se eu fizer primeiro as operações e depois eu atribuir o valor para a variável, vamos fazer isso de novo aqui embaixo, ó, ele não vai executar a operação com esse valor que eu atribuí aqui embaixo, né? Vamos colocar lá, compile, rode, olha lá. E nem mostra o valor 10 lá. Ele vai pegar o valor zero, colocar o zero para a variável x e vai fazer a operação com o número zero lá. X mais 1 dá 1, que é o zero, né? Zero mais dá 1, zero mais 3, que estava igual a 1, virou 4, zero, x, aliás, 4 menos 1 dá 3. Ele atribuiu o valor inicial zero para a variável x, tá? E só depois ele deu que x era igual a 10. Daí ele nem digitou nada aqui sobre esse 10 que foi atribuído depois. Então, tomar bastante cuidado com isso. Sempre quando for fazer alguma operação, primeiro atribuir o valor para a variável e só depois fazer as operações aqui, ok? Então, por hoje era isso daí.